Hoje vamos estudar a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia em Jerusalém. Aqui nós temos um mapa. Aqui nós temos Jerusalém, onde vai acontecer a festa do Pentecostes. E aí os discípulos são batizados pelo Espírito Santo e a Bíblia vai falar que estavam ali em Jerusalém na festa do Pentecostes pessoas de várias nações. Ele vai citar ali pessoas da Pártia, que eram os partos, pessoas da Média, que eram os medos, pessoas de Elão, que eram os elamitas, pessoas da Mesopotâmia. Aqui entre rios havia vários países. Ele vai dizer que estavam pessoas da Judéia, lá também, na festa do Pentecostes, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha. Pessoas de todas essas regiões, do Egito, da Líbia, de Cirene. Pessoas da extensão do Império Romano. Então estavam em Jerusalém pessoas de toda essa região aqui roxa, que era o domínio do Império Romano. Então tinha pessoas de todas essas áreas. E também estavam ali os prosélitos, que são as pessoas recém-convertidas de todas as outras regiões. Ou seja, a Bíblia diz que na festa do Pentecostes estavam pessoas do mundo inteiro em Jerusalém. Vamos ler os versos para nós entendermos melhor isso. Em Marcos 16, a partir do verso 15, após a ressurreição, quando Jesus ia subir ao céu definitivamente, ele disse isso aqui. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Era para eles irem a todas as nações, pregar o evangelho a todo homem. Mas olha o que Jesus vai dizer para eles no verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Então Jesus está prometendo que ele vai dar o dom de falar novas línguas para que os discípulos pregassem o evangelho em todo o mundo. E quando Jesus disse isso, aqui, Marcos foi escrito em grego, ele usou a expressão kainos glossa. Então falarão novas línguas, mas o termo kainos significa línguas já existentes, línguas de países, de nações. Então Jesus está prometendo que eles falarão idiomas que eles ainda não conhecem, mas kainos significa idiomas já existentes, para que eles pudessem pregar o evangelho em todo o mundo. Deus vai dar o dom deles falarem nos idiomas de outros países, kainos glossa. Se Jesus tivesse usado o termo neos glossa, seria uma língua nova, totalmente nova, que ninguém nunca tinha ouvido. Mas ele usou o termo kainos, que significa novas línguas para vocês, mas línguas que já existem em outras nações. E foi exatamente isso que vai acontecer lá no dia de Pentecostes. Atos 2, verso 1. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, se cumprindo a promessa de Jesus, Jesus deu a possibilidade deles falarem em outras línguas, outros idiomas. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Então foi dado o dom dos discípulos falarem em outros idiomas de várias nações, porque estavam ali reunidos no dia de Pentecostes pessoas de todas as nações que estão debaixo dos céus.
E para pregar, eles vão ter que receber o dom de línguas, conforme Jesus lhes prometeu. E olha o que aconteceu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, pessoas do mundo inteiro que estavam ali na festa do Pentecostes começaram a ouvir os discípulos pregarem. E cada um ouvia falar na sua própria língua. Algumas pessoas pensam que o dom de língua foi dado no ouvido dos ouvintes. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que foi dado o dom de línguas, de fala aos discípulos. Então, os discípulos estão realmente pregando em vários idiomas. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então os discípulos, eles falam, mas eles são galileus, os galileus só falam aramaico. Alguns falavam grego, mas era muito raro. O idioma de Jesus e dos discípulos era aramaico. E as pessoas estão admiradas, porque sabem que os galileus só falavam aramaico. Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Então os discípulos estão falando na língua dessas pessoas de várias nações, e eles ficam espantados. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E agora eles falam de que nações eles são. São partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos são pessoas de várias nações recém-convertidas. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha só, os discípulos estão pregando a respeito das grandezas de Deus. A Bíblia vai falar o que eles estão pregando, que grandezas de Deus são essas, que essas pessoas de várias nações estão ouvindo nas suas próprias línguas. E aqui ele faz uma relação de que países eles vieram: partos, medos, elamitas, os que habitam na região da Mesopotâmia, que eram vários países, e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos. Os romanos, eles dominavam o mundo todo, então tinha pessoas do mundo todo, do território romano, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar as grandezas de Deus. E aqui acontece uma coisa. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Então se criou uma grande confusão ali, porque as pessoas viam os discípulos pregando em vários idiomas. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Algumas Bíblias trazem: estão embriagados. E por que eles dizem que estão embriagados? Porque, por exemplo, os partos ouviam os discípulos que só falavam aramaico pregando para os medos e para os elamitas. E os partos não entendiam o idioma dos medos nem dos elamitas. Então eles achavam que os discípulos, que eles sabiam que só falavam aramaico, achavam que eles estavam embriagados, porque eles estavam falando no idioma dessas outras pessoas. E é por isso que eles dizem, os outros zombando diziam: estão cheios de mosto, embriagados. E Pedro vai explicar que não. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Era 9 horas da manhã. Então, eu tenho um mapa aqui de Jerusalém, onde estava acontecendo a festa do Pentecostes, e a Bíblia diz que pessoas de todas as nações estavam lá. Os partos
da Pártia, os medos da Média, os elamitas de Elão, os que habitavam na Mesopotâmia, vários países aqui, os que vinham da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, as pessoas que viviam na extensão do Império Romano, que é esse roxinho, que abrange todo esse território, ou seja, tinha pessoas do mundo todo. E ele diz também que os prosélitos, que são os recém-convertidos de todas as outras nações, estavam na festa do Pentecostes. Por isso foi dado o dom para os discípulos falarem todos esses idiomas. E assim se espalhou o evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo. Esse aqui é conhecido também como o Velho Mundo, o Velho Continente, que hoje é a região aqui da Europa. Então as primeiras igrejas cristãs vão ser fundadas, né, ou vai ser dado início através do Pentecostes, quando os discípulos pregaram em vários idiomas. Algumas pessoas querem dizer que os discípulos pregaram e falaram línguas estranhas, mas isso não existe na Bíblia. A Bíblia é muito clara, dá inclusive o nome dos países das pessoas que estavam lá, e é possível a gente saber que idiomas os discípulos pregaram. E vamos ler agora o que foi que eles pregaram para essas pessoas de várias nações. Até isso a Bíblia revela. O que aconteceu na festa do Pentecostes é que Pedro pregava e os discípulos traduziam nos outros idiomas. E olha o que Pedro pregava. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E olha só o que aconteceu. Verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Então as pessoas receberam a sua palavra, a pregação. Elas entenderam o que Pedro estava pregando. Então não foi feito nenhuma pregação em línguas estranhas. Foram feitas pregações naqueles idiomas que a própria Bíblia diz. Então, línguas estranhas em Atos 2, ela não existe. Ela é uma invenção de líderes religiosos, mas em Atos 2, na festa do Pentecostes, os discípulos falaram em idiomas de nações. Isso é muito claro na Bíblia. Amém?